Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como fazer a argamassa de reboco ou massa para reboco. Pessoal, tem muita dúvida quando chega nessa etapa. Como fazer a argamassa de reboco? Como eu vou saber se essa argamassa está certa a medida ou não? Então nesse vídeo de hoje eu vou dar todo o passo a passo para você de como você fazer a massa para reboco. Beleza? Lembrando, se ainda você não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí que nosso canal tem tudo sobre a construção civil. E o que você procurar no nosso canal e não encontrar, você pede aí embaixo nos comentários que assim que eu tiver a oportunidade, eu faço o vídeo para você. Tudo passo a passo, como sempre eu mostro os vídeos do nosso canal. Beleza? Então, lembrando que, se ainda não for inscrito, se inscreve aí. Deixa seu like e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais para que outras pessoas venham a conhecer o nosso trabalho. Valeu? Então, vamos lá. Aqui, ó, qual a medida que normalmente é usada? Depende muito de região. Tem região que usa 6 por 1 e tem região que usa 7 por 1. Aqui a gente usa normalmente 7 por 1, mas eu vou fazer a medida de 6 por 1 que é para você entender melhor. Então, como é que faz essa medida? Aqui, ó, eu tenho um copo descartável, tá? E eu vou colocar aqui as 6 medidas e eu vou estar falando para vocês durante o tempo que eu estou colocando as 6 medidas aqui no chão. Então, aqui, ó, temos a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui nós temos as 6 medidas de um copo, mas você poderia usar as 6 medidas de um balde, ou de uma lata, ou de uma barrica. Você não pode usar 6 medidas de uma carriola, de um carro de mão, porque aí iria sair da quantidade que você precisa. Vou estar falando disso mais para frente. Mas como a gente aqui está fazendo a medida de 6 por 1, a gente precisa aqui o quê? De uma medida de cimento, tá? Então vamos colocar aqui uma medida de cimento. Aqui, pessoal, você vai abrir a areia e colocar uma medida de cimento. Então, quando a gente fala 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, a gente está falando sempre de a maior medida de areia e a menor de cimento ou aditivo, mas normalmente a maior quantidade é areia, tá? Então, aqui a gente vai precisar da liga nessa massa, diferente da argamassa de contrapiso que não precisa de liga. A de reboco a gente precisa. Então, quanto que eu vou usar aqui de cal hidratada para dar a liga que eu preciso? A gente vai usar também uma medida dessa aqui, certo? Então aqui, ó, nós temos uma medida de cal hidratada. Então vamos colocar aqui junto com a areia e o cimento. Então aqui nós vamos mexer. Pronto, aqui a gente mexeu. Agora eu vou precisar colocar água, certo? Aqui, ó, a quantidade de água vai depender da umidade da areia, tá? Então, de repente você quer fazer uma massa e a sua areia está muito molhada, então você vai precisar de uma quantidade de água. Se sua areia está muito seca, você vai precisar de uma outra quantidade de água. E se a sua areia ela está úmida, você também vai precisar de uma quantidade de água. Então, normalmente, nunca dá igual. Vai depender muito da umidade. Qual o macete que eu tenho para te dar? É você fazer o primeiro traço e ver a quantidade de água que usou. E daí você repete nos outros traços a mesma medida, tá?
Então aqui, ó, a gente tem que deixar essa massa mais mole, que é para você, quando jogar ela na parede, ela segurar. Então, por isso que a gente tem que colocar cal hidratada ou aditivo na argamassa de reboco. Por quê? A gente precisa que essa argamassa aqui fique grudada na parede. Se não tiver aditivo para dar liga ou a cal para dar liga, o que é que vai acontecer? Você vai jogar essa massa na parede e ela vai cair. Se por acaso você for usar essa mesma medida de areia e cimento e não for fazer o reboco, e sim o reboco de um teto, então você vai acrescentar uma medida a mais de cal aqui nessa massa, que é para ela ficar com uma liga maior e poder grudar aí no teto. Quando você jogar, ela não vai ficar caindo, certo? Então aqui, ó, essa massa já está pronta para trabalhar no reboco, certo? Então as medidas que a gente usou aqui foi 6 por 1 por 1, que é 6 de areia, 1 de cimento e 1 de cal, tá? Então a massa de reboco que você vai fazer aí na sua obra é essa quantidade. Depende muito de região, mas normalmente o pessoal sempre usa essa medida de 6 por 1, tá? Então, mas se eu for usar com o carro de mão, como é que eu faço? Com a carriola. Não é indicado você fazer as medidas com a carriola. Por quê? Porque normalmente uma carriola pega 4 latas de 18 litros. Mas tem algumas que pega mais e tem outras que pega menos. Então aí você não vai ter uma certeza de que aquela quantidade que você está usando ali vai ser a quantidade exata em baldes ou em lata. Então por isso que é bom você sempre usar as medidas de latas ou balde. Até porque, imagina aí, a medida que você está usando é 6 por 1 e você confunde e coloca 6 carriolas de areia e coloca um saco de cimento. Iria dar errado. Por quê? Porque no caso seria 2 sacos de cimento, já que uma carriola em média pega 4 latas. Então você teria que colocar uma carriola também cheia de cimento na quantidade de areia que você colocou. Então, para evitar isso aí e dar um erro na hora que você estiver fazendo a massa, então sempre usa como referência um balde ou uma lata. Desde que você use as mesmas medidas que eu estou passando ou a medida que o pessoal mais usa aí na sua região. Beleza? Porque às vezes muda um pouco. Mas normalmente a medida para reboco é essa, 6 por 1 ou 7 por 1. Qual a areia indicada para fazer a massa de reboco? A areia mais indicada é a areia fina. Por quê? Porque a areia fina vai dar um acabamento melhor, tá? Então, se for uma areia grossa, você não vai ter um acabamento perfeito. Você vai ter um acabamento mais grosseiro. Quando você usa a areia fina, você vai ter um acabamento mais fino, tá? Então, a diferença é essa. Procura sempre usar areia fina na hora que for fazer a sua massa de reboco. Então, é isso aí. Gostou das dicas? Deixa seu like e não deixa de se inscrever no nosso canal. Nosso canal tem tudo sobre a construção civil. E caso não tenha um vídeo que você está precisando aqui no nosso canal, você pede aí nos comentários: Esdras, eu quero saber como fazer isso. Se eu já tiver o vídeo, eu passo o link para você. Se eu não tiver, na primeira oportunidade que eu tiver, eu faço o vídeo que você está querendo. Beleza? Então, é isso aí. Não deixa de compartilhar nossos vídeos e também aí visitar as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Valeu? Forte abraço. Fica na paz. You were the shadow in my life. Did you feel